Você já parou para pensar por que o preço do seu combustível, ou da sua conta de luz, o valor que você gasta para manter a sua vida funcionando, dispara de repente sem um motivo claro? Você entra no posto Oura ou Painel, sente o golpe no seu salário e assume que é o mercado, a inflação, ou um erro do destino. Mas e se eu te dissesse que a maior parte da sua instabilidade financeira hoje, a volatilidade que drena seu poder de compra, não é causada por decisões recentes em Brasília ou em Wall Street, mas por um único e quase esquecido pedaço de papel, enviado de uma capital europeia, há mais de um século? Essa não é uma aula de história. É o mapa para você entender quem realmente puxa as cordas da economia que te prende. Se você não souber onde a primeira peça foi movida, você nunca vai se proteger do checkmate. E a primeira peça foi movida em 1908, em um telegrama que ligava Viena a uma província remota, e que, contra todas as expectativas, reescreveu o destino da energia global, e deu o pontapé inicial em um século de guerras e crises financeiras que ainda estamos pagando no Brasil. Se você está cansado de ser um espectador passivo no jogo do seu próprio dinheiro, aperte ou play, porque vamos desenterrar a riqueza de detalhes que os livros didáticos ignoram. A verdade está no detalhe, na microação que gerou um macro impacto. Nos próximos minutos você não apenas entenderá a história, mas ganhará uma lente para ver a sua realidade econômica sob uma luz nova e perigosa. Em 1908, a vida do brasileiro comum era uma complexa dança entre a euforia da belle époque tropical, no Rio de Janeiro, e a dura realidade da dependência de commodities. Éramos o gigante do café, a potência emergente da borracha. Parecia que o mundo estava longe, certo? Errado. A riqueza da nossa terra era financiada por empréstimos europeus e o preço do combustível para as nossas locomotivas. E a energia para as nossas primeiras indústrias era ditado por mercados controlados por potências que nem sequer sabiam onde ficava Minas Gerais no mapa. Nossa estabilidade era um espelho frágil do humor financeiro de Londres, Paris e, crucialmente, Viena. Neste cenário de aparente tranquilidade global, um evento minúsculo se tornou o pivô de um terremoto financeiro e energético: a crise da anexação da Bósnia, em outubro de 1908. A Áustria-Hungria, um império antigo e decadente, decidiu unilateralmente anexar a Bósnia e Herzegovina, territórios que, tecnicamente, ainda estavam sob a soberania do Império Otomano, mas que eram cobiçados pela Sérvia. O ato, formalizado através de um único telegrama, enviado de Viena para todas as chancelarias e embaixadas, parecia ser apenas mais um ajuste de fronteiras em um canto esquecido da Europa. Mas por que isso importa para o preço do petróleo no Brasil 100 anos depois? O telegrama não foi apenas uma declaração política, foi uma bomba colocada sob o sistema de segurança energética da Europa. Os Balcãs, além de um campo minado étnico, eram a rota de trânsito crucial do petróleo e do carvão do leste. Ao anexar a Bósnia, a Áustria-Hungria sinalizou que estava disposta a rasgar tratados e a usar força militar, introduzindo uma incerteza de nível máximo na cadeia de suprimentos de energia que alimentava a industrialização alemã, francesa e britânica. Pense no carvão e no petróleo como o sangue da economia da época. A súbita possibilidade de um conflito maior, de um bloqueio naval ou terrestre nas rotas dos Balcãs, fez com que os traders em Londres e Berlim entrassem em pânico de retenção. O risco geopolítico, antes um sussurro, tornou-se um grito no mercado. Imediatamente, o custo de segurar o seguro contra risco o transporte de energia disparou, as nações começaram a acumular reservas, pagando qualquer preço para garantir seu suprimento, caso o telegrama virasse tiro. Isso não só elevou o preço spot do barril e da tonelada de carvão, mas também forçou a indústria brasileira, que dependia de máquinas e frotas movidas por esse combustível caro, a repassar esse custo, afetando o preço do frete do nosso café e, em última instância, a renda do produtor e a balança comercial nacional. O telegrama de Viena, em essência, foi o primeiro estouro de bolha geopolítica que provou que a paz na Europa era uma ilusão, e que a energia global seria, a partir de então, uma arma. Esse não é um evento isolado, é o padrão, o modelo de como a elite financeira transforma a guerra em lucro e a sua paz em custo. Você acha que esse padrão acabou? Pense na crise do gás na Europa hoje. Pense na guerra na Ucrânia. O mecanismo é o mesmo. Um ato de agressão e um ponto-chave de energia é usado para especular, reter e drenar a riqueza das nações dependentes. Em 1908, fomos vítimas desse padrão. A grande questão é: somos vítimas hoje ou podemos usar esse conhecimento como defesa? O telegrama de Viena provou que a guerra é cara, mas a incerteza é caríssima.
e é ela que te faz pagar mais caro por tudo. A segunda parte do nosso roteiro vai te mostrar como a diplomacia secreta transformou essa crise em uma arma de Wall Street e como o Brasil do forma inesperada tentou se defender desse jogo de xadrez financeiro europeu. Na primeira parte, desvendamos o poder sísmico de um único telegrama de Viena em 1908, que ao anexar a Bósnia, introduziu a incerteza estratégica e fez o preço da energia mundial disparar, afetando a economia brasileira de commodities. O que se seguiu não foi apenas uma crise diplomática, foi uma intensa batalha financeira. A crise dos Balcãs se arrastou, e cada nação envolvida menos a Áustria-Hungria, a Rússia, a Sérvia e as potências ocidentais menos começou a acumular ouro, títulos e reservas de energia, esperando o inevitável. Esse movimento de retenção de ativos no exterior fez o crédito secar no Brasil. Os banqueiros de Londres, nervosos com a possibilidade de uma guerra europeia, retiraram os investimentos e elevaram os juros, estrangulando as linhas de crédito que financiavam a expansão da nossa ferrovia, dos nossos portos e, mais importante, o nosso ciclo do café. O Brasil de 1908, dependente de capital externo, sentiu o golpe de uma disputa por terra a milhares de quilômetros de distância. Esse é o ponto crucial. A geopolítica europeia sempre foi o risco oculto do seu salário. O Brasil, diante da retração do crédito e da queda na demanda de café, seu motor econômico, fez um movimento desesperado e ousado que deveria servir de lição em toda a crise de commodities. O Convênio de Taubaté de 1906, que estava em pleno efeito, era uma tentativa de gerenciar a incerteza. Em vez de deixar o preço do café despencar no pânico da crise europeia, o Brasil usou recursos estatais, garantidos por novos empréstimos, para comprar e estocar milhões de sacas do seu próprio café. O objetivo? Retirar o produto do mercado, forçando o preço a se manter estável. Foi uma jogada de poder financeiro e diplomático sem precedentes. Um grito de que o Brasil não aceitaria passivamente o preço imposto pelo pânico de um telegrama austro-húngaro. Essa intervenção arriscada e controversa foi uma defesa ativa da riqueza nacional contra a manipulação da incerteza. O Brasil estava usando a mesma arma dos bancos centrais europeus, a retenção estratégica de um ativo vital. Enquanto a Europa se acumulava em ouro e carvão, o Brasil se acumulava em café. O sucesso tático foi inegável. O preço do café se manteve razoavelmente estável, protegendo a renda da elite rural e garantindo a continuidade da vida urbana, que dependia daquele ciclo. Mas o preço de longo prazo foi alto. O país assumiu uma montanha de dívidas, que, quando a Primeira Guerra Mundial explodiu de vez em 1914, quase o levou à bancarrota. O padrão é este: toda defesa contra o caos externo exige um sacrifício interno. O que o telegrama de 1908 nos ensina, além da volatilidade do preço da energia e das commodities, ele nos ensina que a elite global lucra vendendo solução para o problema que ela mesma criou. O telegrama não foi a causa da guerra, foi o gatilho para a manipulação dos preços e do crédito, permitindo que as grandes casas bancárias e as potências pudessem se posicionar para a guerra que viria. O pânico nos Balcãs, transformado em escassez artificial de energia e crédito, foi um ensaio geral para a guerra mundial. No Brasil de hoje, você não está pagando um centavo sequer pelo café estocado em 1908, mas você está pagando o preço da lição não aprendida. Quando a notícia de uma crise, seja ela uma pandemia, uma guerra no Oriente Médio, ou uma falência bancária em Nova York, atinge o Brasil, a primeira reação do seu bolso é a instabilidade. E essa instabilidade é o lucro de quem entende que o preço de qualquer coisa, seja energia, comida ou dinheiro, é sempre determinado pelo medo e pela incerteza, e não pela oferta e demanda. O conhecimento econômico não é para ficar bonito no currículo. Ele é a sua defesa pessoal contra o sistema. Se você não entende como um telegrama de 1908 reescreveu o mapa da sua conta de luz, você será sempre o último a saber o porquê da sua conta ter dobrado hoje. O Brasil se defendeu em 1908, mas pagou caro pela defesa. Hoje, a sua única defesa é a antecipação. O telegrama de Viena foi um evento faceless, um ato silencioso de poder que ecoou no bolso de um fazendeiro no interior de São Paulo. Se você conseguiu seguir essa narrativa complexa, se você sentiu o peso da história no seu presente, é porque você reconhece a urgência de ter essa visão. O nosso trabalho é expor as regras do jogo. A sua parte é usar esse mapa para continuar recebendo análises cirúrgicas como esta, que transformam fatos históricos em riqueza de conhecimento e estratégia. Ative o sininho, inscreva-se e compartilhe essa riqueza de informação, porque a única maneira de não ser vítima do próximo telegrama de crise é já estar preparado antes que ele seja enviado.